Boa noite a todos. A graça e a paz sejam convosco. É uma alegria voltar a essa casa, a esse templo, com o objetivo de cultuar a Deus e poder meditar na sua doce, sublime e soberana palavra. Eu quero, antes de eu fazer a leitura aqui da palavra, externar a minha alegria, a minha gratidão a Deus, ao pastor divino, pastor Nilson, toda a liderança aqui da Nova Vida, a toda a igreja pela saudação, pela recepção. É um privilégio voltar aqui mais uma vez. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco mais uma vez. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Então prepare os seus ouvidos, porque Deus tem uma palavra para cada um aqui especial essa noite. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia. Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas. Um texto muito conhecido. E eu queria pedir, por favor, apesar do texto ser muito conhecido, na verdade, o pregador, quando vai ler um texto tão conhecido como esse, algumas pessoas ficam até desanimadas, porque já conhecem a passagem. Mas se você não estiver segurando menina e criança, deixa a Bíblia aberta no capítulo 15 do Evangelho que escreveu Lucas. A partir do verso 11, uma parábola muito conhecida da igreja, e diz assim, Lucas 15, a partir do verso 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhes disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho
estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui, se você pode deixar a Bíblia aberta, nós estamos diante de uma das parábolas mais conhecidas e mais ricas que nosso Senhor narrou, descreveu e usou no seu ministério. Essa parábola que alguns chamam a parábola do filho pródigo, outros vão intitulá-la de parábola do filho caçula mais moço. É uma parábola que, apesar de conhecida, tem algumas verdades que muitos servem e se aplicam na nossa vida. Eu queria apenas repassar para a igreja o que Deus comunicou ao meu coração. Toda parábola, quando você lê a parábola, você precisa ter cuidado na hora de interpretar a parábola. Eu tenho lido esse ano, 2012, tenho dedicado parte do meu ministério à leitura de um teólogo que eu gosto muito. Esse teólogo, pregador, pastor, ele faleceu na década de 80, no ano que eu nasci, e foi considerado o segundo maior pregador da Inglaterra. Qual era o nome dele? Lloyd Jones. Quem era Lloyd Jones? Lloyd Jones, ele foi médico bem-sucedido, segundo algumas fontes. Ele foi médico auxiliar da rainha da Inglaterra, abandonou a carreira médica para dedicar-se ao ministério. E ele disse algo muito interessante acerca das parábolas. Lloyd Jones, ele diz que ao ler uma parábola, nós precisamos perguntar para quem Jesus contou a parábola. Porque nem toda parábola foi direcionada para o mesmo público. Havia pelo menos 3 categorias de parábolas. A primeira eram parábolas direcionadas à multidão, ao povo. A segunda categoria de parábolas eram parábolas que Jesus falava com os 12, os seus discípulos. E a terceira categoria, que essa aqui se enquadra, foram parábolas que Jesus falou para os religiosos, escribas, nesse caso, escribas e fariseus, doutores da lei, mestres aos olhos da sociedade. E aqui no capítulo 15, Jesus ele contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, das dracmas perdidas, e agora a parábola do filho que se perdeu, a parábola do filho pródigo. E por que Jesus contou essa parábola para os escribas e fariseus? Aqui eu quero entrar. Para os religiosos, o ser humano não merece uma segunda oportunidade. Se você errou, acabou. Se você pisou na bola, já era. Para os religiosos, a pessoa que viesse a errar, o que valia na época era a lei chamada lei de Talião. Que lei era esta? A lei de olho por olho, dente por dente, vida por vida.
Se a pessoa errou, acabou. Quem era fraco não tinha vez. Mas Jesus, ele veio com outra proposta. O evangelho é totalmente oposto à lei de Talião. O evangelho é o evangelho da graça, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É o evangelho que diz que você errou, não é por isso que já era, não. Se você errou, você merece uma segunda oportunidade. Se você errou, você tem direito a um recomeço, a uma nova possibilidade. Ainda resta esperança para você. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E quando eu comecei a ler aqui, pastor Nilson, essa parábola, eu quero ser bem rápido aqui. Se eu fosse resumir a história desse rapaz, ô pastor, como é que você pode resumir a história do filho pródigo? Eu queria usar uma frase que é muito conhecida. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase. Que frase é, pastor? Fundo do poço. Esse jovem aqui, de uma hora para outra, ele foi parar no fundo do poço. Ele tinha pai, ele tinha riqueza, ele tinha posses. De repente ele chega perto do pai e ele diz: olha, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai atendeu o pedido, ele pega a sua parte da herança, vai para uma terra distante e ali acontece algo normal. O que é, pastor Silas? Eu queria falar com você. Enquanto você tiver dinheiro, você terá amigos. Enquanto você tiver saúde, terá amigos. Mas o dia que você deparar com o fundo do poço, as coisas começam a mudar. E aí você vai ver quem são realmente seus amigos. Amigos não são aqueles que chegam na prosperidade. Amigos são aqueles que aparecem na adversidade. E esse jovem, ele perdeu tudo. E Jesus, o que eu gosto de Jesus, é que Jesus, ele era dramático. Como assim, pastor? Jesus falou aqui que esse rapaz, ele foi apacentar